eu recebi muito apoio do Brasil. Será que ele não é um holograma? Talvez ele seja um holograma também. Eu acho que a história do Twitter, a reação dele na hora que ele se tornar o proprietário total do Twitter, vai, como a gente diga, give away the game, vai entregar o jogo. Então, e aí é interessante, você vai fazer algo para voltar ao Twitter? Como é que você vai? Não, eu conversei com o Scott, nós não vamos fazer nada a não ser que eles retornem a nossa conta automaticamente. Scott Ritter, que também foi banido, que é um analista geopolítico. Nós fomos banidos na mesma semana. O Scott foi banido 2 dias antes que eu, e no dia que eu fui banido também um dos melhores canais de informação do que está acontecendo na Ucrânia, que é o ABS Military. Eles agora migraram para o Telegram. O ABS Military está no Telegram. E as melhores informações checadas do que estava acontecendo no terreno, em inglês, saindo no Twitter, eram do ABS. Estava todo mundo seguindo o ABS Military, porque eles pegavam de diversas fontes russas, faziam a checagem deles, e aí, quando eles soltavam, olha, isso daqui está garantido. Nós fomos todos caçados na mesma semana. Eu duvido que eles voltem a nossa conta. E nenhum de nós vai pedir para que a conta seja restituída. Então, vai ser o famoso wait and see, né? Espere para ver. Pepe, então é interessante. Espera aí, Leonardo, eu estava num negócio super importante. Não, você estava na Victoria Nuland, a gente vai voltar. A gente vai estar falando. Sim, nós vamos voltar a Victoria Nuland, mas eu queria acabar de fechar o quadro, o passo seguinte da Operação Z, e como o passo seguinte da Operação Americana também mudou. Ou seja, a Operação Z entrou na fase 2 e os americanos agora entraram na fase 2 também. Você me permite, só para fechar, fechar esse bloco do Twitter, que eu acho interessante. Ok. Porque, e aí a gente volta para essa questão da operação militar na Ucrânia. Que é o seguinte, o Elon Musk, quando ele se coloca como autodesignado apóstolo da liberdade de expressão, tenho a sensação de que ele vai acabar com os cancelamentos culturais. Então esse foi cancelado porque foi racista, misógino, etc. e tal, tudo que está no campo da cultura. Mas será que ele vai acabar com os cancelamentos geopolíticos, como foi o seu? Então, aí é que a coisa pega, né? Acho muito, justamente por isso, porque ele faz parte do Pentágono, tecnicamente e extraoficialmente e tecnicamente, ele faz parte do Pentágono agora. Assim como Facebook, Washington Post, Amazon, etc., fazem parte de todo esse arcabouço dessa hiper, infra e super estrutura que nos velhos tempos seria a famosa anti-contracultura americana, da cultura hegemônica, basicamente, que é uma cultura tecnopop. Facebook é tecnopop, Amazon é tecnopop também. Washington Post não, Washington Post posa como um jornal de elite, é um jornal da CIA, é ridículo. É um veículo da CIA, sempre foi o veículo da CIA, imagina, é um jornal estabelecido em Washington que dá o ponto de vista do Deep State. E o Washington Post sempre foi isso, nunca mudou. E é claro, um jornal de elite, entre aspas. Cada vez mais restrita, mas o problema é que quando sai no Washington Post é reproduzido em toda a mídia americana e anglo-americana. Extravasa e vai para o resto do mundo. Porque é o jornal da capital da matriz, infelizmente. Então vamos para a nova fase da guerra do ponto de vista russo e do ponto de vista dos Estados Unidos, que era onde você ia avançar. Isso é super importante. Eu estava discutindo com o Alastair Crook, justamente nesse fim de semana. A gente passou um longo Skype conversando isso em detalhes. Ele já fez um artigo excelente, que eu acho que saiu no começo da semana, e eu não sei se saiu no Al Mayadeen, para onde ele escreve também, em Beirute, ou no Strategic Culture, que é onde nós escrevemos juntos, e como vocês sabem, o Strategic Culture é censurado em toda a esfera anglo-americana. É muito difícil você ler o Strategic Culture. E no último, no fim da semana passada, eles fizeram uma migração de servidor, e no meio dessa história veio um ataque DOS bravíssimo,
Então eles ficaram fora do ar, eu acho que pelo menos 3 dias. E, claro, muita gente no sul global que leu o Strategic Culture. E agora? Será que agora vai sumir? Eu mandei e-mails para eles que eles demoram para responder, inclusive. A infraestrutura é muito precária, inclusive. Né? Para vocês terem uma ideia, do ponto de vista do Departamento de Estado, desde a época do Pompeo e continuando com o Blinken, eles consideram o Strategic Culture uma perigosíssima arma de desinformação da inteligência russa. Ou seja, esses caras deviam saber tudo sobre cyber war, né? E não. É uma operação super pequenininha, precária, sofreram um ataque super brabo e agora estão em pé, mais ou menos. Bom, então o Alastair continua publicando lá. Eu estou pensando em fazer um negócio, inclusive histórico. Eu estou pensando de volta a fazer um recap de 1000 anos de história russa para colocar no contexto o que está acontecendo agora também, que tem uma ligação direta, que é uma oposição entre cristianismo e a ortodoxia russa, entre o Papa e o Patriarca, entre os tzares, a autocracia dos tzares e a evolução do sistema liberal europeu, etc. Você tem que voltar a reexplicar tudo isso, porque se você esperar que isso venha do Neitostan, do espectro do Neitostan, é um desastre. Por exemplo, desde que eu cheguei aqui em Paris, é impossível ter uma discussão inteligente sobre o que está acontecendo entre a Rússia e a OTAN. Você vê na imprensa, você vê na televisão, um negócio é de gritar, de desespero. Eu imagino que no Brasil deva ser exatamente a mesma coisa. É um pouco melhor, Pepe. As pessoas falam que na Europa está pior do que no Brasil. A Europa está completamente bloqueada. Mas completamente bloqueada. Nossa, é impressionante. Eu estava vendo uma discussão entre acadêmicos, historiadores de altíssimo nível, tipo Académie Française, e é impressionante. Eles não entendem a história do Império Russo, da expansão russa, do bolchevismo, do pós-bolchevismo, dos anos Putin. Eles não conseguem entender os últimos, pelo menos 400, desde antes do Pedro o Grande. E, obviamente, eles não conseguem colocar em contexto o que o Putin, o Patrushev e o Lavrov estão falando agora. E especialmente em termos de... isso não é uma guerra russa contra o Ocidente. É um mecanismo de defesa, em última instância, que a Rússia foi obrigada a soltar com essa Operação Z, porque estava a ponto de haver um genocídio realmente armado pela OTAN contra a população russófona do Donbass. Ou seja, se você não consegue nem explicar o que aconteceu nos últimos 8 anos no Donbass, como você pode explicar para a população ocidental como um todo o contexto da atual guerra? Absolutamente impossível. Então, se você vê que isso nos autodenominados altíssimos escalões intelectuais franceses, eles mesmos não conseguem, você imagina o resto, né? Bom, voltando ao ponto principal, em contraposição ao que Lavrov, Patrushev e Putin essa semana conversaram, Putin com Guterres e Lavrov e Patrushev nas 2 entrevistas que eles deram. Mais uma vez, explicitando que tudo isso vem, não, na verdade, pelo menos em 3 décadas, desde o fim da União Soviética, especialmente nas últimas 2 décadas, desde a eleição do Putin em 2000, especialmente depois do discurso do Putin em 2007 na Conferência de Segurança de Munique, e ainda mais depois de 2014 com o Maidan. E nos últimos anos o que aconteceu no Donbass. O que é a não resposta, a resposta dos americanos com os russos dizendo, bom, estamos numa segunda fase e a nossa prioridade é restituir a plena liberdade de Donetsk e Luhansk e desmilitarizar Donetsk e Luhansk e denazificar Donetsk e Luhansk, como eles fizeram em Mariupol. Então, pode ser uma batalha que vai durar
pelo menos o mês de maio inteiro e uma parte de junho, na hipótese mais, digamos, restrita. Ou pode se prolongar por meses, dependendo da resistência dessas forças encastradas ucranianas, 60 mil, 80 mil, 90 mil ou 100 mil, dentro desse caldeirão gigante, né? O que os americanos querem, no fundo? Como eles não têm nenhuma sutileza intelectual e geopolítica, fica na mão de personagens secundários e quase patéticos como Lloyd Raytheon Austin, chefe do Pentágono, que é um vendedor de armas da Raytheon, reconduzido como chefe do Pentágono, e Little Blinken, Tony Blinken, secretário de Estado. Foram visitar Kiev esse fim de semana e disseram claramente, foi reproduzido no mundo inteiro, nós queremos enfraquecer a Rússia. Exatamente. O que isso significa? O que significa nós queremos enfraquecer a Rússia? É uma guerra praticamente total, quente, com os ucranianos armados até os dentes e o que a gente discute já há vários meses, até o último ucraniano morrer. Porque, claro, não vai haver uma intervenção direta dos americanos, e se houver uma intervenção direta da OTAN, os russos já disseram o que acontece. Nós vamos bombardear os centros de decisão. Ou seja, vai ter o senhor Sarmat ou o senhor Zircon depositando o seu business card no QG da OTAN em Mons, ao lado de Bruxelas. E isso, mesmo os idiotas da OTAN sabem disso. Porque os russos já falaram diretamente. Os russos não fazem blefe. Eles dizem o que eles vão fazer. Ou eles não dizem absolutamente nada, que é o que a gente qualifica de ambiguidade estratégica, eles deixam tudo no ar. Por exemplo, por que eles foram até Kiev, cercaram tudo e depois foram embora? Foi como o Scott Ritter, justamente, foi um dos pouquíssimos americanos que entendeu. Porque o Scott participou de guerra prática, ele sabe como funciona uma guerra na prática. O Larry Johnson, que é um old school também, o Coronel McGregor, que foi entrevistado na Fox News também. Ou seja, 3 exemplos, e não foram muito mais do que esses 3, que explicaram para os americanos o que a Rússia foi fazer em Kiev sem tomar Kiev, que não era o objetivo. O objetivo era desviar a atenção do governo e das Forças Armadas ucranianas, o que foi plenamente alcançado. Tanto assim que depois eles se retiraram de Kiev, porque o objetivo principal é o caldeirão em Donbass. Bom, se a gente está nesse nível onde você conta nos dedos os especialistas americanos em guerra, que tem que explicar para todo o resto do país o que está acontecendo, a gente vê o desespero em que nós estamos, né? Então, ou seja, o plano não é plano B. A fase 2 americana da guerra agora é uma coisa que a gente já sabia de algumas semanas, porque todas as tentativas de... Isso quando eu estava em Istambul ainda. Você lembra, né, Leonardo, quando teve aquela conferência diplomática importantíssima em Istambul, entre os russos e ucranianos, como é que chama? O patrono era o Erdogan. Logo depois, imediatamente depois, o Lavrov, incrível, olha, comecei a ver uma certa luz no fim do túnel, eles aceitaram algumas das nossas proposições, etc. e tal. Foi imediatamente caçado pelos americanos, ou seja, o que estava começando a ser discutido a sério entre os russos e os ucranianos na mesa, que é o que aconteceu em Istambul, é absolutamente anátema para os americanos, porque eles já estavam coordenando a fase 2 deles, que é a guerra total. Totalenkrieg, né? E aí a versão deles de guerra total é uma guerra de procuração, porque eles são covardes. O Império das Mentiras é o Império dos Covardes também. Então eles sabem que se eles botam tropas americanas diretamente na Ucrânia, se eles estabelecem uma no-fly zone, que é absolutamente impossível, porque todo o espaço aéreo ucraniano é controlado pelos russos, ou se eles mandam tropas da OTAN, mesmo disfarçadas de, como é que chama? Peacekeeping, né? Missões de paz, missões humanitárias. E missões humanitárias, ou de manter a paz, etc. E tal. Os russos vão ver exatamente o que se trata. Ou seja, intervenção direta da OTAN. Ou seja, todo mundo sabe que a linha finíssima que separa o que está acontecendo agora a uma possibilidade de terceira guerra mundial
é realmente uma linha finíssima. Os russos já deixaram bem claro que haverá consequências a um envolvimento direto e não por procuração, tanto dos Estados Unidos quanto da OTAN. E o que faz os americanos? Eles continuam aumentando a pressão. Mas estão armando a Ucrânia de todas as maneiras possíveis e imaginárias, e está virando risível, porque assim que um contingente ou um batch de novos armamentos cruza a fronteira da Polônia e entra na Ucrânia, ele é bombardeado imediatamente na sequência pelos russos, que é o que vai acontecer. A maior parte desses tanques, ou seja, mísseis antitanques, javelins, NLAW, seja Stingers, o que for que eles estão jogando lá, como é que chama? E eles mesmos reconheceram, os americanos, dos estoques deles. Ou seja, eles vão ter que refornir os estoques, o que nos leva ao tema principal da guerra, que é o absoluto killer para a indústria de armamentos americana. Estão ganhando um dinheiro absurdo com essa história, porque o Pentágono vai ter que comprar todos esses estoques de volta deles. Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, etc. General Dynamics. Ou seja, perfeito. Para o sistema da guerra, o que a gente chama de War Inc., é uma maravilha total. Para quem não é uma maravilha? Para os ucranianos dentro da Ucrânia, seja de que lado for, e para os europeus que são pegos no meio dessa história, porque eles não têm 50, como é que chama, tanquinhos vagabundos alemães, não vão mudar absolutamente nada no terreno na Ucrânia. Esses MiG-29 que a Polônia está mandando, não vão mudar nada na Ucrânia. Não, imagina, é material soviético dos anos 70 ou 80, velho, que os caras estão descarregando. Não vai mudar absolutamente nada. Especialmente porque a Rússia não só controla todo o espaço aéreo, como tem um sistema de, como é que chama, de electronic warfare, de guerra eletrônica extremamente desenvolvido, cercando a Ucrânia inteira. Etc. Ou seja, o que for jogado pela OTAN dentro da Ucrânia ou vai desaparecer, ou vai ser bombardeado, ou vai ser reduzido a cinzas, ou, em muitos casos, onde até alguns no Congresso americano começaram, vai parar na mão de terroristas. Claro que vai parar na mão de terroristas. Os Azov são essencialmente a versão loira e olhos azuis do ISIS, do Daesh, do Exército Islâmico. Isso é uma coisa que qualquer um que acompanha o que aconteceu na Síria nos últimos 10 anos sabe. A única variação é que, em vez de ser uma diáspora jihadista, salafi jihadista internacional de vários pontos de terras islâmicas, com vários como é que chama, convertidos ocidentais que se convertem ao Islã, entre aspas, e se dizem lutadores da liberdade pelo Islã, que estavam na Síria, os chamados moderate rebeldes moderados, os irmãos de sangue deles são os neonazis do Azov e dos outros batalhões de neonazis. Em Azovstal e em outras partes estão sendo exterminados literalmente. Ou seja, a campanha de denazificação física desses neonazis por parte do exército russo, das forças das Spetsnaz chechênias e das forças de Donetsk está acontecendo. E o melhor exemplo disso foi Mariupol. Por isso que essa liberação de Mariupol, do ponto de vista da OTAN, é um desastre absoluto. Eles têm que inventar, seja o que for, de tática diversionista, e nós estamos apostando numa false flag gigante, a qualquer minuto, seja como for, para tentar desviar a atenção de quem ainda tem um mínimo de cérebro no Ocidente e ver, escuta, e essa história toda? E esses, como é que chama, neonazis que estão no subterrâneo? E esses neonazis que... E todos esses cidadãos do Donbass que saem de Kherson, saem de Mariupol e dão entrevista na hora dizendo eles nos mantinham como reféns, como human shields, sem água, sem comunicação, em porões, etc. E tal. Isso destrói completamente essa propaganda 24/7 do Ocidente desde o começo da Operação Z.
muitos vídeos circulando, inclusive das cidades assim voltando ao normal, comércio, abrindo. Nossa, Kherson, por exemplo, voltou ao normal. Mariupol, claro, a cidade está super destruída, mas já tem, como é que chama, interesse direto de empresas russas de começar a participação da reconstrução de Mariupol, ainda que não se saiba qual vai ser o estatuto final de Mariupol. Ou seja, isso nos leva também à discussão que os russos, em termos de ambiguidade estratégica, deixam no ar. Ninguém ainda sabe qual vai ser o estatuto final de todas essas regiões de Novorossia, Donetsk, Lugansk, etc., que estão sendo liberadas, e a fase 3, não se esqueça que a fase 3 vai incluir Odessa, Mar Negro, até a Transnistria. E isso é mais tarde, isso vai ser depois da campanha do Donbass. Ninguém ainda sabe, tem várias possibilidades, uma delas, eu diria talvez a mais provável, é que essas regiões vão ser entregues a administrações locais, russófonas, evidentemente, e aí eles vão estabelecer referendos em todas essas regiões, no norte, nordeste, leste, sudeste e sul, e um pouco sudoeste até a fronteira com a Transnistria, da defunta Ucrânia, que não vai existir mais, né? A Ucrânia como a conhecemos até 2 meses atrás, e eles vão resolver, ok, o que a gente faz? Nós vamos nos tornar repúblicas democráticas independentes, nós vamos nos unir em uma confederação de repúblicas, nós queremos fazer parte da Federação Russa, e isso vai ser decidido localmente, em referendos localmente, em Donetsk, em Lugansk, em Kherson, em Mariupol, eventualmente em Odessa no futuro, né? Ou seja, tudo isso, do ponto de vista de Washington e de Bruxelas, é absolutamente, além de anátema. Eles têm um plano B? Não. O único plano é o plano A, que é essa escalação, e a gente está começando a sentir a escalação, que é jogar todo tipo de armamento possível e imaginário dentro da Ucrânia. Mesmo que ele desapareça, seja bombardeado ou reduzido a cinzas, ou mesmo que ele vá parar nas mãos de terroristas, sejam eles azovistas, sejam eles equivalentes do Daesh dentro da Ucrânia. Então, aí voltando ao tema que a gente estava conversando agora há pouco, da linha fina entre uma que nos separa de uma terceira guerra mundial. Que nos separa de uma terceira guerra mundial, ela fica cada vez mais fina à medida em que essa escalação vai continuar. E não tem outro plano, Leonardo. Isso ficou claro pela boca do Austin e do Blinken nesse fim de semana. O que pode mudar a história toda, mas ninguém está acreditando que vá mudar, evidentemente, é o anunciado debacle democrata nos midterms de novembro, nas eleições. Pepe, nesse mundo assim, quer dizer, que está em desintegração e à beira de uma terceira guerra mundial, os Estados Unidos, né, evidentemente, chegam para os seus aliados e falam: ou você está comigo ou você está contra mim. O Brasil estava numa situação interessante. O Brasil vinha tentando adotar uma postura relativamente independente nas votações da ONU, etc. e tal. E teve abstenção na expulsão da Rússia lá do Conselho de Direitos Humanos, enfim. Aí vem a Victoria Nuland e eu queria voltar para ela. E eu acho que isso se conecta, inclusive, com a questão do Twitter. Porque será que a gente não está caminhando para um mundo de mais dominação e não menos, assim, de mais pressão sobre os aliados, de muito mais pressão do que a gente poderia estar esperando? Mas sem dúvida nenhuma, porque que é onde eu queria chegar desde o começo da nossa conversa, mas antes precisava dar o contexto do que está acontecendo tanto na Operação Z quanto no plano único americano, que é escalação em direção à guerra total. O desespero da administração, entre aspas, boneco de pano, é tão absurdo que eles estão se regimentando entre eles para pelo menos... Eles já perceberam que eles não têm opinião pública mundial. Ou seja, eles têm 12% talvez da opinião pública mundial, e talvez nem isso, porque tem dissenso em vários dos países da OTAN. Pode não ser um dissenso considerável, mas é um dissenso que está começando a aumentar. Que muita gente está começando a acordar
que a história oficial vendida nos últimos 2 meses é completamente absurda. Né? E eles vão começar a sentir isso no bolso e no orçamento deles no final do mês. Aí vai mudar a história completamente. Que é por isso que a gente está esperando o fim do verão e o outono com a quebra definitiva das cadeias de produção. Né? Victoria Nuland, casada com Robert Kagan, ou seja, o casamento dos neocons com os neoliberais intervencionistas posando de humanitários, lembre-se da Líbia, né? Patrocinada por Obama-Biden. Não se esqueçam nunca, Obama-Biden. Bom, eles tiveram uma vitória tática momentânea, que é a Alemanha. Ou seja, desde o começo desde o Maidan em 2014, no qual a Nuland teve um papel frontal, não só porque ela foi distribuir biscoitinhos em Maidan, mas porque ela foi uma das organizadoras do golpe e, inclusive, escolheu os personagens principais depois do golpe, incluindo o Yats, que virou primeiro-ministro na época. E Poroshenko também. Poroshenko foi decidido pelos americanos. E Nuland estava entre esse centro decisório. Então, isso foi a vitória dos neocons e dos neoliberais juntos na Ucrânia em 2014. O problema é que depois a resistência em Donbás e Lugansk chegou a um ponto onde toda essa narrativa de Ucrânia lutando por liberdade, etc. e tal, ruía completamente a quem se desse ao trabalho de examinar o que estava acontecendo. E agora, eles chegaram, quando eles perceberam que os russos tinham chegado ao seu próprio limite, isso em dezembro, super importante. O que aconteceu em dezembro? Nós já conversamos várias vezes. As famosas cartas enviadas pela liderança russa, Putin, Lavrov, para Washington e para Bruxelas, falando de indivisibilidade de segurança, de que a Ucrânia teria que ser um país neutro e que a expansão da OTAN ao leste até as fronteiras da Rússia era inadmissível. E tudo isso tinha que ser discutido. E essas eram as red lines russas. E como a gente sabe, não houve nenhuma resposta séria, intelectualmente séria, redigida e pensada, e nem mesmo uma contraproposta, tanto de Washington quanto de Bruxelas. O que aconteceu imediatamente na sequência? Veio a ordem, e isso foi a ordem diretamente da CIA, com participação do Departamento de Estado também, onde Victoria Nuland é o número 3, isso é super importante. Blinken, diretamente implicado, que o Blinken é um ziocon, é um sionista neocon, disfarçado de imperialista humanitário, né? Pior ainda. A Wendy Sherman, a número 2 do Departamento de Estado, a mesma coisa. O Departamento de Estado inteiro são humanitários imperialistas. É a gangue Clinton, Obama, essencialmente. Alguns são mais clintonistas do que obamistas e vice-versa. Mas é esse povo. E quem está por trás ainda, manipulando os pauzinhos, embaixo, evidentemente, de quem manipula os pauzinhos lá em cima, que é a elite do establishment financeiro americano, basicamente Costa Leste, Obama e Hillary Clinton. Com as células deles na CIA, ou seja, dentro do Departamento de Estado. Não necessariamente do Pentágono. E aí tem uma distinção super importante a ser feita entre o que a CIA está querendo na Ucrânia e o que o Pentágono não quer na Ucrânia. O Pentágono tem gente, ainda que não num nível intelectual comparável aos russos, ou até aos chineses, mas eles sabem o que significa uma guerra total. E eles sabem que a famosa linha fina que nos separa da Terceira Guerra Mundial pode ser quebrada por um desastre ou um erro fatal. Eles não querem uma guerra total contra a Rússia dentro da Ucrânia. A CIA quer, porque a CIA é dominada basicamente por esse casamento tóxico Kagan, Nuland, neocons, neoliberais. Por isso que a ordem veio
da CIA e do Departamento de Estado trabalhando juntos, evidentemente com a Casa Branca, onde tem um boneco de pano que só faz não faz nada, é o que o teleprompter e o ponto dizem na cabeça dele. Vamos autorizar os ucranianos a lançar a Blitzkrieg contra o Donbass. E essa a explicação de por que tinha entre 80, 90 ou 100 mil das melhores tropas ucranianas entrincheiradas, armadas até os dentes, prontas para atacar o Donbass em fevereiro, agora há pouco. A inteligência russa estava seguindo isso nos mínimos detalhes, não só do lado de Donetsk e Lugansk, mas especialmente com as células deles infiltradas no lado ucraniano, de Kiev. Aí veio como é que chama? A informação classificada de inteligência para o Kremlin. Olha, vai sair uma Blitzkrieg praticamente já. Pode ser que seja nessa semana, pode ser que seja no fim de fevereiro, pode ser que seja na primeira ou na segunda semana de março. E é isso, fundamentalmente, e isso o Putin já falou isso várias vezes, explicitamente dizendo, foi a razão principal que o levou a lançar a Operação Z. Prevenir um genocídio de massa. Porque essa Blitzkrieg ia ser um negócio absolutamente brutal, com as melhores armas das Forças Armadas ucranianas, totalmente apoiada pela OTAN, com os melhores, como é que chama, instrutores, incluindo esses 400 que estão em Mariupol, por trás, coordenando toda a história. Ou seja, uma guerra de procuração, uma Blitzkrieg por procuração da OTAN, usando o exército ucraniano contra ucranianos dentro do Donbass. Do ponto de vista russo, isso não é nem linha vermelha, isso é sabe, é um totem vermelho, piscando, né? Veio, ok, vamos fazer um preemptive, um ataque preventivo. Por isso que veio a Operação Z. E isso, claro, o Putin e a liderança, Patrushev especialmente, a cabeça pensante, a principal, são várias, eles pensaram nas consequências, eles já tinham feito os vários planos possíveis de, ok, vamos fazer uma ofensiva só no Donbass, ou vamos fazer uma ofensiva em pelo menos metade da Ucrânia? Vamos até Kiev ou não? Vamos cercar Kiev? Sim. Vamos tomar Kiev? Não. Ou seja, tudo isso foi pensado, é o que se chama gaming. Ou seja, eles fizeram gaming de pelo menos 20 possíveis cenários. Aplicaram o plano A, onde eles acreditavam que eles podiam cercar o exército ucraniano no norte, no leste, no sul e perto de Kiev, e forçar os ucranianos a conversar, se não a rendição, a conversar. E aí eu ouso dizer, junto com alguns outros excelentes analistas, inclusive o Scott, não o Martyanov. O Martyanov não concorda com essa posição. E eu acho que foi um erro estratégico dos russos acreditarem que os ucranianos iriam sentar na mesa e discutir. Não digo uma rendição, mas pelo menos sentar na mesa diplomaticamente. Porque eles subestimaram o fato de que toda a liderança ucraniana, tanto o governo em Kiev, quanto as Forças Armadas, eles estão submetidos aos fanáticos do SBU, que é o sistema de inteligência ucraniano, e aos neonazis, dos quais os principais são os Azov, e todos eles respondendo diretamente às ordens dos americanos. Eu acho que os russos não tinham a inteligência do terreno suficiente para analisar que não vai ter diálogo com esse povo todo. E não teve. E o que eles fizeram? Algo que os russos são excelentes em fazer no meio do caminho, eles mudaram o plano. Daí aquela retirada de Kiev, daí se concentrar em eliminar os nazis de Mariupol, ou seja, cumpriram essas duas etapas, e essa terceira etapa que está rolando agora, que é a Batalha do Donbass. E depois disso que a gente vai ver as outras possibilidades que eles vão ter. Vão avançar até Odessa? É quase certo, mas ninguém sabe como. Vão querer tomar toda a costa do Mar Negro? Certamente, mas ninguém sabe como. Ou seja, o extraordinário de como a guerra se desenvolve é que a flexibilidade dos russos
que a gente chama de ambiguidade estratégica, o tempo todo. É interessante porque tem uma correlação conceitual da maneira que os chineses pensam. Lá Deng Xiaoping, né? Vamos atravessar o rio sentindo as pedras. Você pode mudar o seu caminho atravessando o rio. Você pode achar que tem uma pedra ali que está menos escorregadia do que a outra. Flexibilidade. Pois é, Leonardo. E é exatamente isso que o Ministério da Defesa russo está fazendo. Eles cometeram um monte de erros. Vários erros. Eles deixaram posições descobertas, eles foram atacados pelos flancos, eles perderam soldados por besteiras de decisões de comandante. Claro, estão aprendendo. Mas os objetivos principais que eles tinham desde o começo, eles estão sendo todos eles cumpridos. E o objetivo de tomar Kiev nunca foi um objetivo desde o começo. O que está na tela aqui é o encontro da Nuland na embaixada em Brasília com jovens líderes, tal, etc. e tal. E aí teve está acontecendo no Brasil um diálogo de alto nível, Brasil e Estados Unidos. Qual é o plano dos neoconservadores para o Brasil? Qual é a importância do Brasil nesse jogo? Bom, eu vou dar a primeira resposta à la Hollywood, que é a manchete. Não queremos Lula. Essa é a manchete. Aí tem as declinações da manchete. O problema é que eles não têm um candidato deles. O candidato Biden, Blinken, Nuland, CIA, neocons, humanitários imperialistas. Eles sabem o que eles não querem porque eles sabem perfeitamente que uma vitória do Lula está diretamente ligada ao reforço dos BRICS, que é algo que o Patrushev falou naquela citação que eu contei para vocês no começo. É algo que o Putin e o Lavrov têm falando sempre, o Lavrov especialmente, de que os BRICS estão se reforçando. E quando ele fala BRICS no momento, eles estão falando Rússia, China e Índia, cujas posições em relação ao que está acontecendo na guerra Rússia contra a OTAN são muito similares, inclusive a Índia. E isso, do ponto de vista russo, é uma enorme vitória geopolítica, porque a Índia, tecnicamente se demonstrando neutra, mas ela, no fundo, ela está aliada com os russos, ela continua comprando energia dos russos, vai continuar comprando energia dos russos, e muitas outras, interações econômicas, especialmente em suas próprias moedas. O casamento rublo-real. Bom, então, Rússia, China e Índia, ok. Quem é o outro personagem de ponta que pode reaparecer daqui a alguns meses? O Brasil, justamente. Claro, isso ainda é algo muito vago, porque como todo o foco russo no momento é a guerra contra a OTAN, e os indianos estão preocupados com seus problemas internos e ter energia suficiente, é o foco deles com os russos. E os chineses estão entre a ruptura das cadeias de produção, os lockdowns em Xangai, em Beijing, em Pequim, etc. E tal. Eles estão preocupados com problemas internos, basicamente. Quando chegar a hora em que se começarem a olhar o tabuleiro e perceberem que Lula vai ser eleito, aí vai começar a história legal. Porque aí a gente vai ter os 4 principais dos BRICS em contato direto e armando uma estratégia a curto, médio e longo prazo para estabelecer os BRICS como, digamos, a espécie do cerne do mundo multipolar. Que essa é uma visão tanto russa quanto chinesa. Os chineses, claro, é bem mais complicado, mas eles veem o papel dos BRICS como tão importante quanto das novas rotas da seda, porque inclui os BRICS também, da Organização de Cooperação de Xangai, que é uma organização de cooperação econômica também, mas só euroasiática. Existe o conceito de BRICS Plus, que foi desenvolvido por um dos meus amigos do Valdai Club, inclusive, que com a emergência do Brasil vai ser reposicionado e vai ser expandido, e aí a gente pode ter, por exemplo, a entrada da Turquia, da Indonésia, eventualmente do Irã, no BRICS Plus, da Nigéria, do Senegal, de países africanos, outros, da Argentina. Isso
aí a gente começa uma constituição no mundo multipolar, ao nível institucional, muito mais, como é que chama, afiada do que a gente tem agora. Ô, Pepe, pegando a sua manchete assim, olha, não queremos Lula, pode significar algo do tipo, aceitamos Bolsonaro ou não? Aí, acho que você pode responder essa pergunta melhor do que eu. Parece que sim, né? Parece que é uma possibilidade. Embora, um ponto que seja colocado com frequência aqui, mas uma vitória do Bolsonaro pode significar o fortalecimento do trumpismo, né? Ou dos republicanos. E tudo que o Biden não quer é o fortalecimento do Trump, dos republicanos, etc. e tal. E aí tem uma questão que outras pessoas colocam, é o seguinte, quer dizer, olha, quando os Estados Unidos olham para fora, eles não estão muito olhando para se é Trump, se é Biden, tem uma dominação estratégica. Que vassalo ou não vassalo? Vassalo ou não vassalo. Sim. Então, isso já responde, né? Sim, isso já responde. E, obviamente, bom, é o que todos esperamos, né? O Brasil sob Lula não vai ser vassalo, ou vai lutar para não ser vassalo. O Brasil sob Lula vai ter uma integração com os BRICS. E a gente sabe o que isso significa. A palavra até Rússia e Putin, a palavra mais detestada em Washington, nos círculos de Washington, era BRICS, até alguns meses atrás. Então, o que isso significa em termos da viagem de Nuland ao Brasil? Eles mandam um dos seus principais emissários, casamento tóxico, neocon, neoliberais, para sondar com os dirigentes, criptodirigentes, aspirantes a dirigentes e elite brasileira, entre aspas. Ok, vocês estão com a gente ou não? Vocês têm algum nome? Vocês têm algumas sugestões? Porque nós sabemos exatamente o que a gente não quer. E vocês vão estar com a gente ou não? Essa, no fundo, é a mensagem. E é uma mensagem que o subtexto da mensagem é à la americana, à la episódio dos Sopranos. Pois é, a gente está fazendo uma oferta para vocês. Vamos ser parceiros numa nova administração, vocês colaboram, vocês nos dão o nome do candidato, nós vamos apoiar em todos os sentidos, etc. e tal. Se vocês não quiserem aceitar a nossa oferta, vocês vão pagar a conta. E a gente sabe qual vai ser a conta, né? Isso é a loucura dessa história, Leonardo, é que é um espelho do que aconteceu com a Alemanha, ou do que está acontecendo com a Alemanha. Veja bem, chegou a um ponto, alguns meses, a gota d'água em relação à Alemanha não foi uma eleição, foi o Nord Stream 2, o gasoduto. Os americanos demoraram algum tempo para perceber a dimensão geoeconômica extremamente poderosa do Nord Stream 2. Já tem o Nord Stream 1. Com 2 gasodutos, você cria um cordão umbilical entre a indústria alemã e a Rússia como provedor de energia inextricável e que vai durar décadas. Ou seja, do ponto de vista americano, que é sempre dividir para reinar, e sempre impedir uma aliança da Alemanha com a Rússia. Historicamente, isso os Estados Unidos estão fazendo há 100 anos. Era absolutamente impossível. Como vamos minar essa história? Foi quando eles tiveram a brilhante ideia, justamente, a qual a gente se referiu agora há pouco. Ok, vamos fazer uma guerra na Ucrânia, que já estava na mão. O golpe já tinha sido dado com Nuland como um dos atores principais há 8 anos atrás. As tropas já estavam lá, ucranianas, treinadas. Os instrutores da OTAN estavam todos lá. Perfeito. Estavam inclusive, na fronteira, todos postados na fronteira com Donbass. E essa como é que chama? Escalação veio desde o meio do ano passado. Ou seja, essa decisão foi tomada por esses setores dominantes americanos há uns 8, 10 meses atrás. E chegou ao ponto onde, quando eles estavam a ponto de lançar o SPARE, né? Como diz
eu esqueci em todas as línguas. Não tem problema. Bom, esqueci. A lança, a lança, a flecha, exatamente. Quando eles estavam falando de lançar a flecha, os russos deram um judô em cima deles. E eles ficaram ainda mais desesperados. Mas eles ganharam um dos objetivos fundamentais a curto prazo, que é cortar as relações comerciais entre a Rússia e a Alemanha. Ou seja, eles mataram o Nord Stream 2. O que, do ponto de vista da Gazprom e dos russos, não faz a menor diferença, porque a Gazprom já recuperou a grana que eles investiram no Nord Stream 2. Não o consórcio, onde tem empresas alemãs, austríacas, a Shell, etc. e tal, que vai perder um monte de dinheiro, porque eles vão ser acionados. Porque o gasoduto vai ser cancelado pelo governo alemão. Então, o governo alemão vai ter que pagar a indenização a todas essas empresas. Mas eles conseguiram cortar uma clivagem total entre a Alemanha e a Rússia. Como a Alemanha é a líder comercial da União Europeia, toda a manada da União Europeia veio atrás, especialmente a Comissão, que dita as regras em Bruxelas, e que é, na verdade, um anexo na definição maravilhosa da Maria Zakharova. A União Europeia, a Comissão Europeia virou o Bureau de Assuntos Internacionais da OTAN. Mas é interessante, como você coloca, e o fato de eles terem implodido o gasoduto, de certa maneira, já que a gente está vendo a desintegração da globalização, o colapso de uma ordem internacional para uma outra que ainda vai nascer, essa guerra e esse cenário, de alguma maneira, pode estar dando certo para os Estados Unidos. No momento está, Leonardo. Eu te disse, essa vitória é tática, é tácita. Eles ganharam esse round tático, que é o dividir para reinar, cortando a Alemanha da Rússia. A gente não sabe quanto tempo isso vai levar, quantas administrações em Berlim isso vai levar para ser reparado. Pode ser que seja irremediável. Nada é irremediável em geopolítica, mas pode ser o caso de várias décadas de ser um negócio irremediável. O que, do ponto de vista da indústria alemã, é um desastre, e do ponto de vista dos russos, não é um grande problema. É um problema em termos de eles perderem mercado na União Europeia. Mas o mercado deles, no futuro, não é a União Europeia, é a Ásia. O pivô para a Ásia dos russos já foi feito. E o nome oficial, a gente já discutiu várias vezes, Greater Eurasian Partnership, Grande Parceria Euroasiática. É interessante, Pepe, a Alemanha é fragilizada por estar perto demais da Rússia e o Brasil talvez seja o BRICS mais vulnerável por também estar próximo demais dos Estados Unidos. Bom... Está no quintal, Nós somos o quintal, né? A doutrina Monroe não vai morrer nunca, né? Exato? Esse é o problema. Mas o fato de que Nuland foi uma das personagens principais dessa debacle entre Alemanha e Rússia é um tema fundamental, porque ela agora vai querer fazer exatamente a mesma coisa com todo o backup que ela tem do casamento tóxico com o neoliberal, todo o Departamento de Estado mobilizado, para impedir que o Brasil volte a ser uma carta no baralho multipolar. Não, e você falou, por isso que é super perigoso. Desculpa, por isso que é super perigoso. Tem que frisar isso o tempo todo. Diga. Ou seja, como você falou, os neocons querem ditar o futuro do Brasil, né? E deixar o Brasil fora do mapa. Os neocons e os neoliberais imperialistas, que é a gangue Obama, Hillary, que controla Nuland. Veja bem, Biden era um controle remoto do Obama. Blinken era um controle remoto do Biden. Nuland era um controle remoto de Obama e Hillary. São esses caras que agora estão, entre aspas, ditando políticas. Eles não estão ditando porra nenhuma. Eles estão sendo controlados e manietados de novo como mensageiros. Manda a tonta lá para Brasília para convencer os brasileiros de que se não estão com a gente, eles sabem o que vai acontecer. Se não estão com a gente, estão contra nós, né? Mais ou menos. É assim que funciona, Leonardo. É uma máfia. É uma máfia. E
Que pena que ele não está aqui. O Gore Vidal. O Gore Vidal era, acho que a coisa mais próxima que a costa leste americana tinha de velha aristocracia. Ele era um velho aristocrata, mas americano, não europeu, americano. E conhecia todo mundo, conhecia todos os jogos e os lixos por dentro, além de ser um intelectual brilhante e inovador ele mesmo. Ele sempre dizia, é uma gentinha de quinta. E se ele visse o nível hoje desses caras, Kagan, Obama, Nuland, Sherman, nossa! Ainda bem que ele morreu antes. Ele se poupou morrendo antes. Uma última pergunta, Pepe. Diga. Nesse contexto, então, de, vamos dizer assim, ditar o futuro do Brasil, manter no quintal, fora do mapa, a questão do Elon Musk pode se somar a esse projeto de dominação, né? Pode ser um fator a mais no controle. Talvez, pode, né? Pode. É por isso que quando você me perguntou no início, eu deixei em aberto. Tá rolando uma discussão generalizada, não só nos Estados Unidos, na internet, em alguns países europeus. Aqui, inclusive, vocês viram a nova diretriz da comissão, né? De que o GAFA, né? Google, Amazon, Facebook, Apple, todo mundo. Twitter, e Microsoft, eles chamam de GAFAM, eles estão colocando um M no final agora. GAFAM. Se você não seguir as regras da União Europeia de conduta e de politicamente correto, etc. e tal, vocês vão ser multados. Isso vai se aplicar ao Twitter também. Um dos imbecis da Comissão Europeia, entre ontem e hoje, eu não lembro quem, já falou isso em público. O Elon Musk, ok, mas ele vai ter que se comportar, porque ele vai ter que se comportar de acordo com as nossas regras. Acho que foi a von der Leyen. Exatamente. Ou seja, é absolutamente demencial. Eles, Comissão Europeia e os europeus, colonizados pelo Big Tech, tecnofeudalista americano, e aí eles impõem restrições ao Big Tech, tecnofeudalista americano, se eles estiverem falando coisas que a União Europeia acha que não pode. Agora, falar mal da Rússia pode. Todo mundo está liberado para falar mal da Rússia e demonizar Putin como o novo Hitler. E talvez não esteja autorizado a voltar, como é o seu caso, né? Vamos aguardar para ver. Não, por exemplo, se você criticar neonazis, eles te expulsam. A expulsão de todos nós que fomos expulsos, foi porque a gente estava denunciando neonazis na Ucrânia. É o que estava nos nossos tweets praticamente todo dia. Ou seja, isso mostra que, claramente, para a União Europeia e para a Comissão Europeia, você criticar o apoio europeu à Ucrânia, que é um regime de fanáticos de inteligência e de neonazis, você é cancelado. Essa é a mensagem que eles estão passando. Exatamente. Pepe, olha só, o meu plano era colocar essa entrevista amanhã, no dia 28, ela está sendo gravada na quarta-feira, 27, sim. Mas o mundo está tão agitado que eu acho que o ideal é colocar hoje mesmo. Então, provavelmente, vou programar na quarta-feira, 27. Quero agradecer muito a você, a todo mundo que estiver assistindo. Obrigado a vocês. Muita informação e queria te fazer um pedido, quem sabe, da gente se falar antes da Terceira Guerra Mundial, né? Caso aconteça, né? Pode acontecer, você diz que a linha está cada vez mais fina, né? Bom, eu quero ir para Moscou. Eu vou de Istambul para Moscou. Não dá para ir daqui, como vocês sabem, né? No verão, eu quero ir para Moscou via Istambul. Mas antes eu queria armar uma série de encontros para poder ter um espectro enorme de conversas sérias. E aí a gente vai ter uma ideia melhor no meio do verão para onde está indo a história. E não se esqueça que no meio do verão, esse casamento tóxico, neocons e neoliberais, eles vão estar ainda mais dementes e desesperados. O que inclui possibilidades de bandeiras de false flags, bandeiras falsas para cima e para baixo, ou um erro fatal dentro da Ucrânia. E é aí que todos nós
eventualmente vamos ter que pagar um preço altíssimo por isso, que é o que a gente espera que não aconteça. Mas é muito, muito sério. É muito, muito sério. Obrigado, Pepe, mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Obrigado a vocês todos.